Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai pra relacionamento amoroso. E nesse não vão ter opções, vai ser somente essa leitura, tá? E essa é a leitura de número 2. Então, se você cair nesse vídeo referente a relacionamento amoroso, saiba que tem outra leitura, que é a número 1. E pode ser que faça sentido ela pra você também, tá bom? E tem mais um recado, tô suando, pra dar pra vocês. Eu não sei porquê, ainda não fiz a leitura, tá? Mas possa ser que você tenha entrado nessa leitura e não esteja em um relacionamento, mas que esteja conhecendo alguém, ou que você goste de alguém que já tenha se relacionado no passado, enfim, alguma coisa assim. Pode assistir também, mas se você quiser também assistir de solteiro, porque você está solteiro, pode também. Pode ser que uma complemente a outra, porque tanto essa de amoroso e a próxima leitura que eu vou fazer hoje também é de solteiros. Tanto uma quanto a outra vai ser só uma leitura, não vai ter opção. Então pode ser que... E pediu pra me gravar as duas no mesmo vídeo. Eu não sei porquê. Então eu vou gravar essa de amoroso, logo em seguida eu vou gravar de solteiro. E provavelmente vai ser os dois no mesmo vídeo. Nunca fiz assim, mas aí eu vou fazer assim hoje, certo? Então esse é o recado, meus amores. E de solteiros também tem um vídeo, porque esse vai ser de número 2. Aí você pode assistir esse, mas você pode assistir lá o número 1 também, tá? Pode ser que complemente, que te auxilie de uma outra forma, certo? Então é isso, meus amores. Peguei aqui o baralho do seu Zé, tá? Então a gente vai começar com o relacionamento amoroso. Quando eu terminar esse, eu vou fazer a leitura de solteiros. Se você quiser, você pode assistir os dois. Ou só os solteiros, ou só o amoroso. E é isso, a intuição fala. E assiste. Eu já embaralhei o seu Zé, mas eu vou pegar aqui o dos ciganos, tá? Perdão, dos ciganos não. Dos anjos. Que é a primeira carta deles. A primeira, é uma leitura completa. A primeira carta vai ser deles. Opa, virou um montão. Sério. Calma. Nem embaralhei ainda. Recados dados. Vamos lá. Vou tirar 3 cartinhas aqui para cada fileiro, tá? É a lua. O pendurado. Mais uma cartinha aqui. Opa, não virou. A estrela não virou. Agora virou a torre. E no fundo a temperança. Agora eu vou com o seu Zé. Já tinha embaralhado, né? Vou tirar assim. Justiça ou equilíbrio emocional. 3 cartas para cada fileiro também. Separação ou rompimento. Porque os gatinhos no quarto tem pelo no meu nariz. Alegrias e comemorações. Risco de roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. Notícias distantes. Casamento. Ui, caiu. Aqui, meus amores, é uma leitura completa, mas assim, não é uma leitura de meses, tá? Tá falando aqui, não é uma leitura de meses. Passado, amor perdido. Pessoa intermediária. Bem mais que meses aqui. A consulente.
Perdas e riqueza. Notícias breves. Bora lá. Aqui na primeira fileira, que geralmente é a fileira do passado, saiu a carta da lua. Será que eu consigo pegar pra vocês? Justiça, equilíbrio emocional, separação, rompimento, alegrias e comemorações. Tá falando assim pra mim? Eu não consigo Eu olho as cartas, não vem nada, vem tudo na minha cabeça. Eu tô falando, a gente vai falar aqui de tipo um relacionamento ioiô. Não sei porquê. É como se fosse um relacionamento ioiô aqui. Vai e volta e não para e continua e não sabe porquê aqui exatamente. Tem como que fala? Tem algum tipo de resistência aqui de um ou de ambos que faz, assim, qualquer gotinha é motivo, sabe? É motivo para afastamento, é motivo para discussão, enfim. No passado tá falando isso. Tem resistência de um ou de ambos. Não, a resistência não é de ambos aqui, a resistência é de um. É de um específico. É da energia. Não é homem nem mulher aqui, mas eu estou falando energia, tá? Energia no sentido assim. O jeito, a postura da pessoa. Uma postura mais rígida, uma postura mais yang aqui, sabe? Uma postura mais determinada, uma postura. Eu não vou falar uma pessoa difícil de lidar, não é uma pessoa difícil de lidar. É uma pessoa ainda que está em desenvolvimento aqui. É como se uma das pessoas soubesse o que quer, mas a outra pessoa está aprisionada no passado aqui. Tem alguém aprisionado no passado aqui. E a energia masculina. Mesmo que seja tipo, 2 homens, 2 mulheres. Mas a energia yang da relação. A energia mais extrovertida, a energia mais comunicativa, pode ser também. A energia mais decidida, a energia que mais batalha, que corre atrás, que vai pra cima. É essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui ainda tá um pouquinho aprisionada no passado. Não que ela não saiba o que ela quer, mas ela tem muitas travas aqui. Muitas travas conscientes e inconscientes. Já a outra pessoa é uma pessoa mais leve, é comunicativa também, é extrovertida também, mas é uma pessoa mais leve, uma pessoa mais divertida. Muito gostosa a energia do yin aqui, né? É um yin que já tá curado aqui, que sabe o que quer, que também é decidido. Mas é uma energia mais tranquila e mais leve aqui. Enfim. Então aqui no passado tá falando assim, ioiô, tá? Vai, não vai, faz, não faz, dá certo, não dá certo. Eu não sei porque tá me vindo um número 3. Não sei. As cartas não tem número 3 aqui. Ah, passado amor perdido, número 3. Não sei. Número 3, vê aí. 3 luas, tem uma lua gigante aqui. 3 meses. Um relacionamento assim que dura pouco, sabe? Como se fosse um... Tô vendo aqui o casamento, como que fala?
É como se fosse uma lua de mel. Durasse como se fosse uma lua de mel, semanas, 3 semanas, 3 meses. Uma duração muito pouca aqui. Ou que durou pouco, ou que sempre dura pouco. Alguma coisa assim. Encaixa aí, tá bom? Tá vendo muita informação. É porque é bem abrangente aqui. Então é isso, meus amores. Aqui no passado é isso. Um relacionamento que dura pouco, que é um relacionamento ioiô, ou um relacionamento que durou pouco. Por travas e limitações de uma das partes, que é a parte yang aqui. Que é a parte mais rígida, a parte, eu não digo mais machucada, mas que ainda está. Ela ainda está ferida, ela ainda está machucada aqui. Ainda está por causa do presente, por causa que veio pendurado na carta do presente, tá? Já tô mudando aqui. Risco de roubo, perda, desgaste, pessoa perigosa, notícias distantes e casamento. Tô lenta, né, meus amores? Eu acordei quase agora. Tenham paciência. Falei que ia acordar mais cedo pra poder gravar, né? Vou ficar saindo barulho da rua, mas tem o que fazer. Então, o presente saiu pendurado, risco de roubo, notícias e casamento. Notícias distantes, né? Tá falando assim, pro presente, que essa situação, ela tende a melhorar conforme uma das partes tá, ó. Como que eu vou explicar? Ai, Brasil. Tá falando da paciência. Ai, vê se vocês conseguem pegar. Tá falando da paciência da parte yin. Aqui eu vou falar yin e yang no sentido de feminino e masculino aqui, meus amores. Vai acompanhando aí. É como se falasse da paciência de Jó, da paciência da parte feminina da história com a parte masculina da história. Eu não sei porquê. Ah, sim, tá. Ó, meus amores. Tá falando assim, pra você, a paciência no sentido assim, de entender e respeitar as dores do outro e o jeito que o outro lida com as coisas. Talvez aqui, esse afastamento de vai e volta, seja por autodefesa do masculino aqui, entendeu? Tá falando assim, que vai ser essencial a parte feminina aqui entender e respeitar o processo do masculino aqui. Que talvez não seja a forma como o feminino lida ou lidaria, mas é essencial você respeitar a forma como o outro lida. Entretanto, contudo, e todavia, como que eu vou explicar? Meus amores, é assim, Nicolas, ele é criança. Tá me vindo esse exemplo, eu vou dar esse exemplo. Coloca sua questão na questão aqui amorosa. Nicolas é criança e ele é imaturo ainda em muitas coisas. Então, muitas vezes ele fala coisas sem pensar. Ele age de formas sem pensar. E eu, por estar amadurecida e entender o processo dele de maturidade, é eu que tenho que ter a paciência de saber lidar com ele. Eu não tô falando que o masculino aqui é infantil, é criança, mas ele ainda tem uma imaturidade aqui que o feminino já desenvolveu. Então, assim, o mais maduro da história é que tem que ter mais paciência com quem tá mais imaturo, entendeu? Porém, isso não quer dizer que você vai se deixar se machucar, vai deixar o outro pintar e bordar com você, entendeu? Você tem que, tá falando aqui, eu não sei se você está fazendo ou se você deveria fazer, porque aqui não fala. Não sei se você está fazendo ou se você deveria fazer, que é limitar. Até aqui você pode, daqui pra cá você não pode. E é o que eu faço com o Nicolas.
Vamos supor, ele tá lá nas crises dele de raiva, um exemplo, de birra, de criança. Eu não bato, porém eu seguro ele para ele não se machucar e para ele não me machucar. Então eu tô limitando ali ele por um tempo. Que é para ele não se machucar e é para ele também não me machucar. Entendeu? Então tá falando isso aqui no presente. Que a paciência, ela é necessária nesse momento. Eu não sei se o rompimento só tá no passado ou se tá no presente também. Mas que a paciência aqui, ela é necessária de entender o tempo de amadurecimento do outro. Certo? E nesse período, não é para você se proteger do outro, mas é para você limitar o alcance, para você não se machucar nesse período que o outro está amadurecendo, porque ele está amadurecendo aqui. Tem um tipo de amadurecimento aqui. Porém, está falando assim, todos temos e todos passamos e todos temos alguma imaturidade em algum nível, em algum grau. Então, se você parar e observar você vai ver que em alguma coisa você está sendo desenvolvido, sempre. A gente sempre está sendo desenvolvido em alguma coisa. A gente sempre é imaturo em alguma coisinha. Então, se você vê por esse ângulo, fica mais fácil para você entender aqui o processo de amadurecimento do outro. Que às vezes o outro já amadureceu em alguma coisa que você ainda é imaturo. E às vezes ele é imaturo justamente em coisas que você já amadureceu. E aí perde um pouco dessa sensibilidade de entender e respeitar o processo do outro de amadurecimento, né? Então, vamos por aqui, eu sou uma pessoa que fala a verdade, já o outro tem o costume de mentir, um exemplo. É do processo do outro, deixa que o outro se resolva por lá. Porém, como essa pessoa mente, você não vai se permitir ser machucado pelas mentiras dela. Você precisa impor um limite aqui, entendeu? Aqui não tá falando pra mim assim, no sentido de investir ou não investir, não tá falando disso. Quero espirrar. Não tá falando sobre investir ou não investir nessa pessoa. Mas tá me falando. Gente, acho que eu vou espirrar. Pera aí que eu vou pausar que eu vou espirrar. Vou tentar pausar, peraí. Aí, voltei. Tá gravando. Tá gravando. Vamos lá. Eu tava falando assim. Aqui não tá falando pra mim se você deve ou não esperar, se você deve ou não investir. Não tá falando disso. Tá falando mais ou menos como ampliar uma visão aqui. Como ampliar uma visão ou dar um direcionamento no sentido de entender essa dinâmica. De por que é que vai e volta. Sabe? Mais ou menos isso. Então aqui no presente, eu nem sei se eu falei, né, do presente. Eu tava falando do presente, né? Eu pausei pra espirrar, agora eu fiquei confusa. Sim. E aqui no presente, eu já passei, né, uma visão diferente pra vocês. Eu mesma já passei a visão diferente pra vocês. De como ver essa situação. Certo? Mais alguma coisa? Tira só uma caixinha aqui. Opa, caiu. Peraí. Livros. Já passei, né? Enquanto eu embaralho, eu já tô falando o que vem na carta. Pra você ter essa visão e essa sabedoria de como lidar com a situação aqui. Certo? Vamos lá. Então, aqui no futuro, saiu a torre, passado amor perdido, pessoa intermediária e a consulente. Ainda quero espirrar de novo. Tá falando assim, meus amores, aqui pro futuro, vê algumas mudanças. Mas assim, tá falando assim, primeiro em você.
Aqui não me fala do outro aqui. Aqui tá me falando de você. Ah, tá, entendi. É assim, depende do seu momento presente aqui, de como lidar com as coisas. Porque aqui no futuro eu tô vendo você e você, no sentido de como você vê essa situação, de como você lida com essa situação. Você não fala de vocês dois aqui, de ai, deu certo, ai, não deu certo, ai, voltou, não fala isso. Aqui fala de você no sentido assim, de como você lidou, de como você viu e não existe essa palavra review, né? De como você viu essa situação, de como você lidou com essa situação. E aqui tá falando assim, pro futuro. O fato de você ter mudado a sua visão aqui em algum momento pode ter te aproximado ou te distanciado dessa questão. Isso depende muito de como você vai agir, certo? Que só tá me mostrando você no futuro, não mostra outra pessoa. E aqui eu não tô falando que, ai, não vamos voltar mais, ai, essa pessoa, sei lá, não volta mais, ou ai, a gente não vai ficar mais junto, não sei, não tô vendo isso, não tô falando isso. Mas aqui no futuro eu vejo só você. Você lidando com as coisas de uma forma diferente, você se impondo mais, mesmo sabendo o que quer aqui. Independente do outro, tá falando assim, independente do outro, independente de como o outro é, independente de como o outro deixa de ser, independente do que o outro quer, independente do outro aqui, tá falando assim, independente do outro, eu sigo, eu continuo seguindo, eu continuo fazendo, eu continuo sendo eu nas minhas escolhas, nos meus desejos, nas minhas estruturas, no que eu quero pra mim, daqui pra frente, futuro, ambição, sabe? Que só tá falando de você. Você entender e compreender aqui no presente o processo do outro, te amadurece mais pro futuro. Viu? Eu falei que a gente sempre tá em processo de amadurecimento. Entendi. Esse amadurecimento aqui, e aí foi o que eu falei pra vocês, depende muito de vocês. Ou ele te aproxima mais dessa pessoa, ou ele te afasta mais dessa pessoa. Justamente pelo nível de amadurecimento. Vamos pegar aqui, a justiça aqui, nesse desenho da justiça, tem duas balancinhas, né? E aqui tá meio que desequilíbrio. Aqui tá mais pra baixo, aqui tá mais pra cima. Dá pra ver, né, meus amores? Que eu tô conseguindo ver. Então é como se o amadurecimento de um tivesse um pouquinho mais pra baixo e o amadurecimento do outro tivesse um pouquinho mais pra cima. E aí vai muito da sua visão. Tem pessoas que amadurecem tanto que elas querem pessoas do mesmo nível de amadurecimento, então elas só se envolvem com pessoas assim. E tem pessoas que amadurecem tanto que ela compreende o processo do outro e ela não cobra o outro no seu amadurecimento, então ela se aproxima mais do outro por esse motivo. Então vai muito da sua visão, certo? Ou esse amadurecimento que você tem e o que o outro tá passando, ou isso vai aproximar vocês ou isso vai afastar vocês. Justamente por esse nível de amadurecimento. Eu penso assim, eu Andressa, eu falo assim para alguns clientes que crianças não se relacionam, e eu não tô falando crianças fisicamente, tá? De idade, não, tô falando aqui, mental e emocional. Crianças mentais, crianças emocionais, que não sabem lidar com as emoções nem com a mente, certo? Criança não se relaciona. Adolescente se relaciona com adolescente, adulto com adulto e ancião com ancião. Porém, um adolescente pode se envolver com o adulto desde que o adulto entenda o processo de amadurecimento de um adolescente e que o adolescente queira amadurecer para virar um adulto. Não sei se vocês estão conseguindo entender.
Eu uso dessa analogia para explicar as fases para alguns clientes. Um adulto, ele pode se relacionar com um ancião desde que um ancião entenda o processo de amadurecimento de um adulto. E desde que um adulto queira amadurecer para se tornar um ancião. Entendeu? É basicamente, meus amores, para vocês entenderem, o que o Lucas Scudder fala de sedentário com sedentário, é atleta com atleta. Então vamos supor que aqui, eu tô dando um exemplo, tá? Que já terminei a leitura aqui. Vamos supor que você é um atleta e a outra pessoa é sedentária. Aí, você que é atleta tem que entender o sedentário no sentido de ele pode se tornar uma pessoa mais ativa, desde que ele queira. Mas ele tem que querer por ele, não por você, certo? E o sedentário, ele tem que entender que para ele acompanhar você, que é um atleta, ele vai ter que sair do sedentarismo, entendeu? Então, é basicamente isso. Um ancião, no caso um atleta, e um sedentário, no caso um adolescente, ou um adulto, né? No sentido assim, eu sou sedentário, mas eu me alimento bem e só não faço exercício. Ou eu faço exercício, mas não tenho uma alimentação boa. Já o atleta, além do exercício, ele tem uma alimentação boa e faz a prática do exercício, né? Então, às vezes é um adolescente e um adulto, às vezes um adulto e um ancião. Entendeu, meus amores? Acho que ficou bem claro com esse exemplo. Gostei desse exemplo, muito bom. Ficou mais claro no sentido do amadurecimento aqui, né? Acho que ficou bom. Gostei. Então, às vezes um tem um amadurecimento emocional, o outro tem um amadurecimento físico. Então, se você entender que você está desenvolvendo um tipo de amadurecimento e o outro desenvolvendo outro tipo de amadurecimento, os dois conseguem se compreender melhor. Ou um tem um amadurecimento mental, o outro tem o emocional, né? Um pode contribuir com o outro aqui nesse processo. Depende de como você vê essa situação, de como você vai lidar com essa situação e como a outra pessoa também. Entendeu? É isso. Então, um atleta pode se envolver com o sedentário, um sedentário com o atleta, desde que um tenha paciência com o processo do outro, né? E é isso, meus amores. Espero que tenha ajudado. Agora eu vou para a próxima leitura. Beijinho pra vocês. Eu vou pausar, que eu vou precisar organizar a mesa, mas depois eu volto, mas eu só vou pausar, tá? Beijo. A gente vai para a próxima leitura de solteiros. Voltei. Tá gravando, né? Tá gravando. Meus amores, esqueci de beber água. Meus amores, a gente vai pra leitura de solteiros agora. E eu estava limpando a mesa, arrumando tudo bonitinho, certinho. E eu vou tirar só com o tarô dos anjos. Vai ser uma leitura detalhada. Só com o tarô dos anjos. Vamos lá, né? Aqui eu tava embaralhando e falou assim, gente, vai só com o tarô dos anjos. Eu falei, tá bom, né? Só arcano maior pra leitura. Saiu já a roda da fortuna. Aí eu comentando assim, só arcano maior pra essa leitura? Ele falou, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Deixa que nós assumimos aqui, daqui pra frente. Falando assim, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, deixa que a gente assume daqui pra frente. Eu falei, nossa, então o negócio tá feio. Falou, não é que o negócio tá feio, é que em alguns momentos a intuição ela acaba liderando em algumas ocasiões, meus amores. Eu não sei por que eu tô explicando isso. Alguns momentos a intuição acaba liderando. A intuição, o espiritual, enfim, o que você acredita aí, né? Porque são muitas travas que impedem você de se mover, de fazer acontecer aqui. Então, às vezes, eles falam assim, às vezes a gente precisa tomar frente de algumas situações. Pelo menos para destravar e conseguir enxergar coisas que não estava enxergando. Ou para dar um empurrãozinho, sabe? Mais ou menos isso aqui. Isso é um monte de carta, peraí. A estrela que tá em cima. A sacerdotisa. A imperatriz no oculto.
Tá falando assim, meus amores. Aqui, geralmente é assim, passado, presente, possível, futuro. Possível não, aqui é futuro. Futuro, oculto e solução. Porém, entretanto, contudo, eu vou descrever cada situação. Eu vou descrever Aí você vai precisar colocar Meu Deus, tá travado aqui, peraí. Eu vou descrever cada situação, cada parte. Porém, eu não vou falar assim, passado, presente. Você vai precisar observar cada situação para você ver em qual parte da situação você tá. Vamos supor, eu falo aqui que é passado e você já passou. Eu falo que é presente e você ainda não chegou. Você ainda tá lá aprisionado no passado. Ou eu falo assim, futuro, mas você ainda tá no passado. Não sei se vocês conseguiram entender. Caiu o eremita aqui na solução e a justiça no fundo do baralho com a lua do louco. Entendeu? Então eu vou descrever e você vai precisar observar, prestar atenção em qual desses arcanos você tá. Porque aqui são pessoas que estão sobre esse arcano. Aí você vai precisar observar para saber qual arcano que você tá no momento. Talvez você já esteja lá na sacerdotisa. Porque quando caiu a carta da sacerdotisa, tava falando assim pra mim que é um momento de pausa, que é um momento de ficar no silêncio, que é um momento de, mesmo que eu esteja sozinho, porque essa leitura é de solteiro, mesmo que eu esteja solteiro, não me sinto sozinho, tô bem, muito bem, obrigada com a minha companhia, sabe? Então você vai precisar observar em cada arcano aqui. E aí se coloque. Se você estiver, vamos supor, na roda da fortuna, você vai entender que você vai passar por todos esses arcanos. Se você já estiver na sacerdotisa, quer dizer que você já passou pelos outros arcanos, entendeu? Então vamos lá. A gente vai começar com a roda da fortuna e qualquer coisa eu volto nesse assunto de novo lá no final. A roda da fortuna. Tá falando aqui, meus amores, no passado. Que era uma busca incessante por alguém, por uma companhia. E aqui era só ter por ter, estar por estar, não era sincero, não era algo, vamos dizer assim, para não ficar sozinho, sabe? Aqui era uma carência excessiva. Eu não queria estar sozinha. Eu não queria. Eu via Dia dos Namorados, tô dando um exemplo aqui. Eu via Dia dos Namorados e eu queria ter alguém por causa do Dia dos Namorados. Ou porque eu não queria ser. Como que fala? Que sempre tinha aquelas piadinhas assim da pessoa que ia ficar solteira, assim, pro resto da vida, sabe? Que eu esqueci o nome. Mas tinha esses negócios, vocês sabem, né? Vocês sabem. Ah, o solteirão, solteirona, sabe? Então aqui no passado tá falando assim, que você tava sob um arcano de atirar para qualquer lado, para qualquer pessoa me satisfaria, acho que é assim que fala, satisfaria para mim, porque eu tava num momento de carência, eu queria qualquer pessoa, eu só não queria estar sozinha. Porém, não percebia que estar com uma pessoa que não queria estar também me faria estar sozinha. Então, vamos supor que lá no passado eu tinha alguém, tá me vendo nessas duas situações. Uma pessoa que era solteira no passado e buscava qualquer tipo de companhia, e aqui não só de relacionamento amoroso, mas de amizade também, de aceitar coisas que não era necessário. E a outra situação que tá me vindo também no passado eu até tinha um relacionamento amoroso, porém eu me sentia sozinha dentro do relacionamento. Então vem esses dois tipos de situação, ou de grupo, nessa carta da Roda da Fortuna. Se você se identificou aqui, então saiba você que você vai passar por todos os outros arcanos. Tem como fugir? Tem. Aí você vai precisar observar todos os arcanos aqui, certo? Vamos lá. O arcano da Roda da Fortuna já foi. Lá no final eu explico, meus amores. A estrela. O arcano da estrela tá falando assim: era um momento onde eu comecei a me encontrar em mim. Eu comecei a entender a minha defasagem.
eu comecei a entender. Eu tô falando eu porque tá vindo no eu, tá, meus amores? Então deve ser mais fácil pra explicar no eu, pra você se encaixar no arcano aqui. No seu momento, né? Pra você se encaixar no seu momento. É como se você estivesse falando pra você. Como se eu estivesse descrevendo algum momento seu aqui. Certo? Então tá vindo eu, então vou continuar falando eu. Então aqui tá falando assim, era um momento que eu comecei a ver, a observar, a analisar o que faltava em mim para estar aceitando esse tipo de situação, de não querer estar sozinha, sem perceber que eu me sentia sozinha porque eu me abandonava. Então, começar a olhar, observar e analisar a defasagem, tipo assim, as minhas defasagens, as minhas demandas, o que eu preciso, como eu quero, por que eu quero, quando eu quero, como eu quero, sabe? Então tava muito no eu aqui. É como se eu fechasse um pouquinho a porta do externo e falasse assim: tá, agora eu preciso olhar pra mim. Porque essa situação passada, ela não é necessária, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso. Por que que eu quero isso? Por que que eu estou passando por isso ou aceitando isso? Aqui é um momento de questionamento de eu preciso rever algumas coisas minhas, eu e eu, certo? Aqui na carta da estrela. Se você se identificou aqui na carta da estrela, quer dizer que você passou pela roda da fortuna. Em algum momento da sua vida você passou. E depois você chegou aqui na estrela, certo? E eu vou aqui para a carta do oculto, que é a Imperatriz. Tá falando assim, meus amores, que por trás das cortinas tinham desejos, tinham vontades que não eram olhados, que não eram, tipo assim, vigiados, eram negligenciados. Então, sonhos e desejos e objetivos negligenciados. É como se eu soubesse o que eu queria, mas eu me negligenciava. Ou por inconstância, ou por medos, ou por rigidez também, ou por... Como que eu vou explicar isso? Como se fosse assim, excesso de externo, é como se o externo mandasse mais no meu reinado do que eu. Então é como se as pessoas de fora mandassem mais em mim do que eu mesma. Então eu vivia sonhos dos outros, eu vivia os desejos dos outros, eu vivia para o outro, mas eu não vivia para mim. E aqui tá falando assim que era uma negligência. Eu já sabia o que eu queria, mas eu não é que eu não tinha força, não é que eu não tinha um desejo, mas em alguma parte aqui aí depende de cada um aqui, tá, meus amores? Cada um vai ter o seu motivo específico aqui, por isso que não tá vindo o motivo específico dessa negligência de eu sei o que eu sonho, eu sei o que eu ambiciono, eu sei o que eu desejo, mas eu não vou atrás. E o porquê é individual de cada um aqui, tá? Então, ou você tá na roda da fortuna, ou você tá na estrela, ou você tá na imperatriz, certo? Os três que eu já falei. E agora eu vou pro próximo, que é o eremita aqui. Saiu a carta do eremita aqui. Tá falando assim, que foi um momento de desconstruir para reconstruir. Então eu precisei parar e observar. A carta da estrela aqui e o eremita, ele vem, é parecido, parece que é confuso, é parecido, mas não é igual. Opa, contrário. No eremita vem como um processo de desconstrução. Agora eu já sei o que eu aceitei, eu já sei o que eu passei, eu não aceito mais. Hoje eu olhei pra mim, eu tô recapitulando pra você entender a diferença. Hoje eu olho pra mim, me observo e me questiono do porquê eu passei, do porquê eu aceitei. Na Imperatriz vem com um sentido de eu quero, mas eu não consigo fazer, eu sonho, eu ambiciono, mas eu não faço. Por que que eu não faço? Por que que eu faço pro outro, mas eu não faço pra mim? Tá me vindo nessa situação. E o eremita vem pra mim não é a carta da torre aqui, é como se fosse, mas não é. Eu falo assim, é um momento de desconstruir para construir.
Então, o que eu aceitava eu já não aceito mais. O que eu fazia, talvez eu já não faça mais. Talvez eu faça, mas eu faça diferente ou com uma intenção diferente. Aqui no Eremita tá falando que tem algum tipo de mudança interna, porque vem do questionamento da estrela, vem do não posicionamento da imperatriz, de saber o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu já me questionei, eu já entendi o porquê, mas eu ainda não faço. O Eremita vem para desconstruir no sentido de, tá, eu já entendi tudo isso, eu já passei por tudo isso, olha a bagagem do Eremita aqui. Eu já passei por tudo isso aqui, eu já entendi tudo isso aqui. Agora eu preciso me refazer, eu preciso tirar as amarras, eu preciso tirar o peso. Então eu uso da sabedoria adquirida aqui no tempo, nas experiências, nas vivências, e eu começo a me desconstruir para me refazer, para me construir do jeito que eu quero, do jeito que para mim é o certo, é o correto. E aqui ainda não fala se você vai atrás dos seus sonhos ou não. Aqui só me fala de uma desconstrução para uma reconstrução, certo? Então, talvez o que eu aceitava eu já não aceito mais. Antes o que eu fazia eu já não faço mais. Certo, meus amores? E aqui a carta da sacerdotisa, que eu tinha falado no comecinho, ela fala assim pra mim que é um momento de pausa, é um momento de, ok, tudo bem, tá solteiro, porque é como se eu me encontrasse, depois de passar por todas essas situações, é como se eu me encontrasse aqui no meio do caminho. E se eu estou ou não com uma pessoa, hoje eu já não vejo tanta diferença, porque eu estou comigo. Então é um momento de silenciar no sentido assim, mesmo eu estando com alguém ou... Ah, entendi. Sabe aquela pessoa que, se ela tá sozinha ou se ela tá com alguém, ela é a mesma pessoa? Não sei se eu expliquei direito. É uma pessoa que já se perdeu e já se encontrou, né? Aqui ela se perdeu e aqui ela se encontrou. Então, independente se eu tô com alguém ou se eu estou sozinha, eu ainda estou comigo, e estar comigo é o essencial, é o que vale a pena. Não adianta eu estar com outra pessoa e não ser eu, que foi o que aconteceu aqui no passado, né? Da pessoa que se perdeu ali no meio do caminho. Então hoje estou bem comigo. Aqui foi um processo de autodescoberta e autoconhecimento muito grande. Que independente de com quem eu estou ou não estou, não muda. Não muda aqui. A temperança. Ela vem complementando a torre. Ela veio complementando a sacerdotisa. Aqui, meus amores, né, nessa leitura, já terminei a sacerdotisa, tá? Vocês conseguiram entender a sacerdotisa? É uma pessoa que se encontrou, mandar isso aí tupido. Independente de quem está com ela, se está com ela, não muda. Porque ela está com ela mesma. Espero que faça sentido essa parte. Se você tá nessa parte, se você tá nesse arcano, quer dizer que você passou por todos os outros arcanos, inclusive o da justiça, que estava no fundo do baralho. Falei, vou precisar falar dela, porque eu vou precisar tirar uma carta aqui um pouquinho mais pra frente pro futuro. Falou que não. Não especificamente que você tenha ficado sob esse arcano por muito tempo, mas é como se ele regesse em todos os momentos aqui. Por mais que eu tenha passado no passado certas situações ainda foram justas. Por mais que eu tenha caído, tenha me arrebentado, certas situações aqui foram justas. Ou por comportamento, ou por falta de consciência. Tá falando assim do... Como que é o nome? Regra não. Leis universais, leis herméticas. Qual que é essa lei? Peraí que tá vindo. Tá vindo assim lá do fundo, não sei da fonte.
ação e reação, acho que é isso. Toda ação gera uma reação, então vamos pôr aqui um exemplo. No passado eu era explosivo, então uma pessoa também explodia comigo. Justo, né? Então tá falando assim, o arcano da justiça ele sempre rege, justamente por causa dessa ação e reação, né? Então é isso. Aí saiu aqui a carta da temperança um pouquinho mais pra frente. Se você passou pela sacerdotisa, possivelmente você tá nessa carta da temperança de eu fiquei tão bem comigo mesma que agora eu preciso aprender. É uma coisa que eu falo assim para meus clientes, meus amores. Muitas pessoas distorcem a independência. A independência não é para você não precisar do outro. A independência é para você escolher com mais sabedoria e mais consciência de quem você vai depender. É meio louco, né? Deixa eu explicar. Não me matam ainda. Vamos supor que você tem a operadora lá. Tem aquela operadora mais baratinha, que ela entrega aquele serviço meia boca. E tem aquela operadora top, e cada uma cobra o seu valor. Então, pode ser que hoje, financeiramente, você só consiga pagar aquela mais baratinha. Então, você está escolhendo, querendo ou não, depender daquela mais baratinha. Que ela não entrega um serviço de qualidade, ela não te atende bem, porém é o que você pode pagar. Então, você está escolhendo depender dela, certo? Quando você cria uma independência maior financeiramente, eu estou dando esse exemplo, então por isso que eu estou falando de financeiro aqui, presta atenção. Quando você cria uma independência maior, nesse caso eu estou falando do financeiro, você pode escolher depender daquela operadora mais cara, porém que ela entregue um serviço melhor, um serviço de qualidade, porque ela cobra um preço à altura. Então é assim, quanto mais independência você tem, mais consciência você tem de escolher de quem você vai depender. Então, se você depende de uma pessoa, vamos supor que você não trabalha. Um exemplo, você não trabalha. Você depende financeiramente de alguém. Aí, vamos supor que talvez essa pessoa não seja tão legal com você, porque você depende dela e ela pode pisar em você. Eu tô dando um exemplo aqui, meus amores, porque eu dei o exemplo da operadora, né? Certo? Talvez ela não entregue tão bem assim. Diferente de quando você é independente, você pode escolher com mais tranquilidade a outra pessoa, entendeu? Então, se você é dependente emocional de alguém, não necessariamente que aquela pessoa pode te tratar assim como um deus grego, uma deusa grega, sabe? Ela pode te pisar porque você é dependente emocional dela. Se você não é dependente emocional dela, ela não vai pisar em você, porque se ela pisar, você vai embora. Porque você não depende emocionalmente dela, entendeu? Então a independência não é para você não depender do outro. Todos nós dependemos de alguém. A diferença é que com independência a gente escolhe mais facilmente de quem a gente vai depender. Porque no momento que você não depende, se a pessoa te desrespeita, se a pessoa mente ou, enfim, qualquer motivo, para mim, desrespeito já, como a minha base é o respeito, se não tem respeito, não tem nada. Então eu sempre falo o respeito primeiro. Se passou do respeito, já não tem nada, então não tem que estar ali. Então, se a pessoa já te desrespeitou, você sendo independente, você consegue se retirar daquela situação. Diferente de quando você é dependente. Você acaba aceitando muitas situações. Então, a independência, ela vem para isso, certo? Para você escolher de quem você vai depender, porque é uma interdependência. Você precisa ali da operadora de celular, você precisa. Quanto mais independente você for financeiramente, melhor você consegue escolher qual operadora que você vai depender. Se é da A, ou se é da B, ou se é da C. E aí, cada uma delas vão colocar o que elas te oferecem, então de atendimento e de plano. E você, por ser independente financeiramente, você pode escolher com mais consciência qual delas você vai depender, porque você depende de uma delas para poder usar seu celularzinho, certo? No relacionamento é a mesma coisa.
você se torna independente para você escolher com mais consciência de quem você vai depender. Porque você vai morar junto, você vai depender do carinho, da atenção, né? Do companheirismo. Então, se a pessoa te desrespeita, você vai embora. Mas se você depende, você acaba ficando. Certo? Então é isso, meus amores. Eu falei e não falei da temperança. Eu já ia fechar a leitura, não falei. Não falei, vocês vão entender que eu não falei. Ah, falei sim, é o exemplo que eu dei. Eu falei temperança assim, no sentido de uma pessoa se tornou tão independente que agora ela precisa se reequilibrar no sentido de agora eu vou precisar dividir mais tempo com outras pessoas. Então, vou voltar a aprender a interdependência, a escolher com mais consciência de quem eu vou depender. Certo? Me veio um exemplo meu, não sei por que eu compartilhei esse exemplo. Eu tô nessa fase aqui, porque eu fiquei tão independente, e aí vocês vão entender, que é uma coisinha simples, mas se a gente não se observa, a gente não percebe. Eu gosto do meu espaço. Pra quem já acompanha o canal, sabe que eu tava em um processo de mudança, e na outra casa que eu tava, eu tinha o meu quarto, que era o meu espaço, o meu canto. Só que quando eu mudei, a outra casa só tinha um quarto, e eu preciso dividir esse quarto com meu filho. Agora que eu tô dividindo o quarto com meu filho, eu percebi que eu não tenho paciência pra dividir o quarto com outra pessoa. Eu já tô solteira há muito tempo. E aí eu tô aprendendo a dividir o quarto com outra pessoa, porque cada um tem o seu tempo de dormir, o seu jeito de dormir. No meu quarto, não. Se eu quiser deixar a luz acesa, eu deixo. Se eu quiser o ventilador, eu ligo. Se eu quiser o cobertor, eu uso. Eu dividindo um quarto com o Nicolas é um terror pra mim. Quando eu vi que era só um quarto, me sufocava no sentido de... Cara, eu tô perdendo meu espaço. Eu tô perdendo meu espaço, eu não tenho meu espaço, cadê meu espaço? E eu ficava, meu Deus, cadê meu espaço? E eu fazia tudo no quarto, eu estudava no quarto, assistia no quarto, fazia tudo no quarto. E aí, mudando pra essa casa nova, eu precisei separar. Então, o quarto eu só uso pra dormir. A sala eu uso pra trabalhar, pra estudar, pra fazer tudo. E eu tenho meu espaço de treino lá no fundo. E aí, eu percebi que eu fiquei tanto tempo na sacerdotisa que agora eu preciso reaprender na temperança, de dividir o espaço, né? E às vezes eu quero ligar o ventilador e ele tá com frio. E às vezes eu quero cobertor, cada um tem a sua caminha, né? Mas às vezes eu quero cobertor e aí eu vou cobrir ele. E ele tira o cobertor porque ele não quer. E às vezes ele quer claridade, eu quero escuro e é um terror, assim. Então, eu dei o meu exemplo pra vocês entenderem isso aqui. Que às vezes é simples, mas faz toda uma diferença. Você aprender a conviver, vamos dizer assim, entre aspas, conviver com outras pessoas. Não que eu deixava de conviver com ele, mas de compartilhar o espaço. Porque um relacionamento é isso, entendeu? Então eu tô aprendendo, mesmo estando solteira, eu estou aprendendo a compartilhar o espaço para quando aparecer alguém, eu já não ser um choque, né? Não ser um choque. E é isso. Espero que tenha contribuído para vocês o meu compartilhar. E aqui a torre vem aqui com a temperança, né? De uma nova estrutura. Eu tá me refazendo numa nova estrutura de aprender a compartilhar os espaços, né? Entender que cada um tem um jeito, um gosto, o seu jeito de fazer, o seu jeito de agir. Então, reaprendendo. Então, todo dia a gente tá aprendendo uma coisinha diferente. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito bom, eu gostei. Eu vou assistir, porque quando eu vou falando assim, eu não lembro de tudo. Eu vou assistir os 2 vídeos, quem sabe tem alguma informação pra mim, né? E eu vou ver em qual desses arcanos que... eu já falei, né? Tô na temperança. Já passei por todos os outros. Tô na temperança aqui. Meus amores, beijinho. Espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Até o próximo vídeo. Vocês entenderam a dinâmica, né? Que eu expliquei acho que umas 3 vezes. Vocês entenderam a dinâmica aqui, né? Observa cada estrutura de cada arcano e vê qual desses arcanos que você tá. Certo?
Você vai ter que passar por todos, porém você pode ficar o menos de tempo possível. Então, vamos supor que você tá lá na Roda da Fortuna. Então, você sabe que você indo pro Arcano da Estrela, você vai começar a se questionar. Você indo pro Arcano da Imperatriz, você indo pro Arcano do Eremita, da Sacerdotisa. Então, cada um tem o seu processo aqui. Você pode ficar o menos de tempo possível se você for consciente para cada um, certo? Você consegue ficar o menos tempo possível e amadurecer um pouquinho mais rápido. Desde que você tenha a consciência, a coerência e a consistência em cada um desses arcanos. Vai ser mais fácil para você chegar mais rápido no arcano da temperança. Tem um vídeo aqui no canal que eu não sei qual que é, que eu uso, que eu falo das músicas. Elas ajudam muito a gente nesse processo de passar mais rápido, que ela nos induz emocionalmente, então ela muda a nossa vibração muito rápido, certo? Se você aprender a fazer isso com a música, vai ser bom para você, porque você passa mais rápido e mais fácil pelas coisas, desde que você acompanhe e aguente o tranco, né? Você vai viver tudo muito rápido, tudo muito intenso. Aí vai de você. Você pode passar calmamente por cada arcano, ou você pode passar mais rápido. Eu passei muito rápido, mas porque eu precisava amadurecer para um objetivo específico que eu tenho. Eu coloquei um limite de tempo. Então, vamos supor você, meus amores, você quer, sei lá, chegar num cargo específico em pouco tempo. Então você sabe que você tem que correr. Quando você coloca tempo, você tem que enxugar ali as coisas. Então você tem que fazer as coisas mais rápido. Quando o tempo é curto. Quando o tempo é mais longo, você tem mais tempo para fazer as coisas. Então, quando eu comecei no meu... Nossa, tô falando tanta coisa, já saí do tema de solteiro. Mas vocês vão entender. Quando eu comecei no meu processo de emagrecimento, eu queria emagrecer rápido. Então, eu fazia as coisas muito, 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 muito rápido. Porém, eu vi que tem coisas que é melhor fazer com calma, com paciência. Porque hoje eu desenvolvi muitas dores, tanto na perna quanto no pé. Porque eu aumentei os treinos muito rápido. E aí hoje eu tô tendo que ir devagarzinho. Tô tendo que recuperar o corpo. Então eu não posso... Muitas coisas que eu fazia antes eu já não posso fazer hoje, porque eu sinto muita dor. Então hoje eu tô fazendo mais devagarzinho. Mas tem algumas coisas que dá pra você acelerar um pouco mais. Então vai de você. Você pode fazer com calma, devagarzinho, ou você pode acelerar o processo um pouco mais. Depende. Certo? Só observar e ver se cabe. Então é isso, meus amores. Beijinho. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Vou aproveitar o silêncio e já vou gravar a carta conselho da próxima semana. Tchau!